entender a tua palavra. Que o Senhor, Deus, nos mostre a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, já percebeu o quanto nós temos na nossa vida a prática de apenas cuidar daquilo que é acidental? O que eu chamo de acidental? São aquelas pequenas coisas que acontecem na nossa vida, no meio da correria do dia, e nós temos que parar para resolver. Então nós passamos o dia, praticamente o dia todo, resolvendo coisas acidentais. Coisas que talvez nem estivessem no nosso planejamento daquele dia, mas circunstancialmente apareceu aquilo e nós começamos a resolver, e aquilo que é o primordial, aquilo que é o principal, aquilo que é o essencial, nós acabamos jogando lá para frente. E quantas vezes na vida nós estamos adiando compromissos, adiando objetivos, adiando sonhos, conquistas, pelo simples fato que nós estamos acostumados apenas a cuidar daquilo que é acidental. E queridos, quando nós vivemos apenas para cuidar daquilo que é acidental, a nossa oração muitas vezes é apenas circunstancial. Nós oramos apenas por aquele motivo. Então são orações normalmente curtas. Deus, tira essa dor de cabeça. Deus, abre essa porta. Deus, cuida dos meus filhos. E aí parece que é apenas a oração que Deus vem também nos socorrer circunstancialmente. E queridos, quando a gente vive desta maneira, eu compreendo da seguinte forma: nós estamos limitando o poder de Deus. Não. Eu não estou dizendo que Deus deixa de ser poderoso ou que nós diminuímos o poder de Deus. Não. É exatamente o contrário. Deus é extremamente poderoso, pode todas as coisas, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas quando eu vivo apenas circunstancialmente, para apenas tomar conta do que é acidental, e apenas a minha oração volta àquilo que é acidental, eu estou apenas dizendo assim: Deus, o Senhor é apenas um socorrista. O Senhor é apenas aquele que traz o band-aid quando eu tropeço. Mas Deus não é assim. Deus, ele faz infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então Deus já tem traçado os nossos dias. Deus não tem apenas aqui o nosso momento presente, a nossa circunstância hoje diante dele. Deus tem todos os nossos dias contados na presença dele. Mas aí nós conversamos com Deus apenas o dia de hoje, apenas a circunstância de hoje, e esquecemos de buscar a vontade dele no todo do trajeto, no todo da nossa história, para que ao longo da nossa vida nós possamos viver a vontade dele sempre, não apenas em momentos, mas todos os dias viver a vontade de Deus. E aí ontem eu falei com vocês um pouco sobre essa realidade, sobre a necessidade de aprendermos a traçar um objetivo para podermos falar com Deus, e a partir desses objetivos, de aprender a falar com Deus por meio deles, a gente entender que a nossa vida não é baseada apenas no momento presente, não apenas na circunstância, mas nós temos que aprender a olhar a nossa vida muito além do dia de hoje. Então, quando a gente se preocupa apenas com o dia de hoje, a nossa conversa com Deus, o nosso diálogo com Deus é limitado. E aí, de certa forma, nós estamos limitando o agir, o mover de Deus sobre a história de cada um de nós. Mas quando eu entendo que a minha vida é maior e os dias são longos, eu sei que não cabe a mim pensar ou tentar dominar o amanhã. Mas eu não posso viver apenas no hoje, mas eu preciso entender que a minha história continua a ser escrita. Até o momento que o Senhor vier me buscar, até o momento que o Senhor decidir me buscar, eu preciso viver a minha vida. Eu preciso aprender a viver os meus dias. E aí, então, se há esta realidade na nossa vida, nós temos que aprender a buscar a Deus, não circunstancialmente, não apenas limitado ao que é acidental, mas aprender a buscar a Deus a longo prazo, para que a vontade dele permaneça ou prevaleça sobre a nossa história. Ontem eu fiz um desafio para vocês em cima desse versículo. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Então, o apóstolo Paulo, tendo um pano de fundo na igreja lá de Efésios, ele tem a consciência do que está acontecendo lá, e ele tem um objetivo, é que aquela igreja experimentasse qual era o poder, a profundidade, a largura, a altura e o comprimento do amor de Deus.
Então, entendendo o que estava acontecendo, a oração do apóstolo Paulo não é circunstancial, apenas para Deus curar feridas ali, mas para que Deus, ao longo dos dias, pudesse dar àquela igreja o conhecimento pleno do amor dele. E aí nós entendemos então que na nossa vida nós precisamos ter uma causa específica de oração. E esta causa se estende por toda a nossa vida. Não apenas aquilo que é passageiro, mas orar por algo maior, por um objetivo, para que nós possamos colher esse objetivo ao longo da nossa vida. Aí você vai dizer assim: pastor, então a gente tem domínio sobre o amanhã? Não. Pastor, então o senhor quer dizer que a gente pode mudar a história do amanhã da nossa vida? Tudo está nas mãos de Deus. E eu quero trazer para vocês um texto também bastante conhecido. E essa semana nós iremos, não é Provérbios, viu? Provérbios foi ontem. É o texto de Tiago, no capítulo 4, a partir do verso 13, que Tiago vai trazer um ensino importante para eles. Eles estavam determinando os dias deles. Eles estavam determinando tudo aquilo que iria acontecer na vida deles. Então eles simplesmente desconsideravam o próprio mover de Deus, desconsideravam as circunstâncias que enfrentariam, mas eles tinham plena certeza que ao traçar os objetivos, tudo daria certo. E aí vem essa palavra de Tiago, capítulo 4, que diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Aqui eles estão exatamente assim, determinando os dias deles. Então eles não estão apenas vivendo circunstancialmente, mas eles estão cometendo um outro tipo de pecado. Eles estão dizendo que eles têm um controle de toda a história deles nas mãos. E aí vem a repreensão de Deus. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Queridos, normalmente, quando nós lemos esse texto, nós temos em mente um pré-julgamento que nós então entendemos assim: não, amanhã pertence a Deus, quem sou eu para planejar o meu amanhã? Não, a Bíblia fala que o amanhã nós não sabemos o que vai acontecer, então nós apenas pensamos assim: importa eu viver hoje e amanhã não tenho que me preocupar. E aí talvez até mesmo usamos o versículo lá do Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, onde Jesus nos ensina a não viver ansiosos quanto ao dia de amanhã, quanto ao que devemos beber ou comer. E aí nós falamos assim: não, então o amanhã a Deus pertence. Mas quando nós falamos isso, não em atitude de confiança, não atitude de fé, mas infelizmente muitas vezes é apenas para tentar resolver os problemas acidentais da nossa vida hoje. E nós limitamos o poder de Deus apenas no hoje, como se ele tivesse limitado a mesma forma que nós estamos a esse tempo. Então, quando Jesus fala da ansiedade, ele não está dizendo que amanhã eu não vou precisar do pão, que eu não vou precisar da água, que eu não vou precisar da veste. Eu vou precisar. Mas o que ele está me ensinando é que o futuro está nas mãos dele, é que ele é que controla os dias, ele que tem tudo nas mãos dele. O que ele está ensinando sobre ansiedade? Que eu preciso aprender a confiar que os dias estão sendo conduzidos por ele. Porque eu não posso fazer nada no amanhã, mas eu preciso aprender a confiar que o Senhor está cuidando de todos os dias da história estão nas mãos de Deus. E aí eu começo a entender que eu não vou andar ansioso quanto ao dia de amanhã, porque eu sei que o amanhã também estará no controle de Deus. É exatamente isso que esse texto está dizendo. Vocês não sabem o que vai suceder amanhã. Isso é óbvio. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um segundo. Mas, queridos, uma coisa é certa. Alguém sabe o que vai acontecer amanhã. Alguém está no controle de todas as coisas quanto ao dia de amanhã. E esse alguém é o próprio Deus. Então, o que Tiago está trazendo à nossa memória aqui e apontando àquela igreja, o que eles estavam fazendo é: vocês estão tentando determinar os seus dias e não estão determinando e não têm condições de fazer isso.
porque vocês não têm como agir no amanhã. O que ele está querendo falar com isso? Que somente um pode agir no amanhã, e este um é o próprio Deus. E é por isso que ele está dizendo aqui, em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser. Queridos, parece um pouco complicado entender, mas deixa eu trocar por miúdos ou tentar explicar mais com facilidade, mais simples essa realidade. Nós muitas vezes andamos ansiosos pelo dia de amanhã, e o que provoca ansiedade é nós não podemos agir no amanhã. Nós não podemos determinar o amanhã. Nós não podemos escrever o amanhã. E por isso nós andamos ansiosos, preocupados. E aí então nós tentamos ter o controle de tudo nas mãos. E quando nós percebemos que nós não temos o controle, aí vem a ansiedade. Porque nós acreditamos que temos a capacidade de agir no acidental. Por que eu não posso agir no amanhã? E aí então vem a ansiedade. Então, tanto em Mateus 6, o próprio Cristo ensinando, quanto o Tiago aqui, é exatamente nos dar consciência disso, que quanto ao amanhã, eu não tenho domínio nenhum sobre ele. Já que eu não tenho domínio nenhum sobre o amanhã, eu não vou andar ansioso quanto a ele. Mas uma coisa eu preciso aprender a fazer, a confiar que amanhã Deus continuará no controle e continuará dando a mim o pão, a água e a veste. O que Tiago está dizendo para eles é exatamente isso. Eles vão dizendo, amanhã nós iremos para a cidade tal, nós iremos passar um ano, nós iremos trabalhar, nós teremos lucros. E aí Tiago fala, não, vocês não podem determinar a vida de vocês assim, mas vocês podem fazer de uma maneira diferente. Vocês podem sim ter objetivos, vocês podem ter uma razão pela qual vocês oram, mas aprendam a orar quanto a essa razão. E a maneira que nós aprendemos a orar quanto a essa razão que cabe ao dia de amanhã é dessa forma. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Queridos, nós precisamos resgatar essa verdade na nossa prática cristã. Saber que não apenas o hoje Deus está tomando conta, mas também o amanhã Deus está no controle de todas as coisas. Deus está conduzindo todas as coisas também no amanhã. E por isso eu preciso, por esta causa, me colocar de joelhos na presença de Deus, pedindo a Ele que no amanhã Ele já esteja conduzindo tudo, que no amanhã Ele já esteja preparando o que é necessário para que a vontade dEle permaneça, para que as coisas aconteçam. Mas sabe um detalhe desse texto aqui que muitas vezes passa despercebido? Olha o que diz o versículo 13. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Aqui na prática eles estão falando apenas de trabalho, de movimento, apenas da necessidade de se entregar por uma causa e viver em relação àquela causa, e aí então é apenas cansaço, apenas enfado. E aí parece que a vida entra num círculo vicioso, de tal forma que nós estamos esgotados. É como diz o salmista no Salmo 127, que aquele que levanta de madrugada, dorme tarde e come o pão que penosamente granjeastes. É isso que está acontecendo aqui. Eles estão tentando determinar os dias, e o que eles vão colher desses dias é exatamente comer o pão que penosamente granjeastes. Já percebeu que a nossa vida muitas vezes é assim? O dia inteiro é um cansaço, um enfado. O dia todo é apenas uma carga que vem sobre nós e parece uma rotina constante que apenas vai nos esgotando, porque nós estamos apenas vivendo o circunstancial, apenas vivendo, respondendo ao momentâneo da nossa vida e não aprendemos a confiar a longo prazo. Mas olha a resposta que Tiago dá. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago aqui fala de vida. Nós teremos vida, nós iremos viver, nós iremos desfrutar da vida. Queridos, quando nós confiamos em Deus no amanhã, quando nós entregamos totalmente a Deus a nossa vida, a certeza é que amanhã nós viveremos. E este viver nos possibilitará viver propósitos. Esse viver nos possibilitará ter conquistas. Este viver nos possibilitará passar um ano, negociar e ter lucro.
E aí então amanhã nós teremos vida. Nós não teremos apenas afazeres, nós não teremos apenas a tentar correr atrás do vento, mas nós teremos vida. E muitas vezes os objetivos que nós temos tentado alcançar têm sido exatamente o motivo do nosso esgotamento. Se nós oramos pela conversão da família, e aí confiamos no hoje apenas, ou tentamos a resposta hoje, nós estamos esgotados. Se nós oramos pelo nosso casamento e continuamos a enfrentar problemas hoje, nós estamos esgotados por esse objetivo. Mas quando eu sei que Deus está movendo, que Deus está agindo, e muito mais do que alcançar os objetivos, eu terei vida, e o próprio Cristo diz que é vida em abundância, eu posso descansar nesse Deus. E aí eu aprendo a não viver mais circunstancialmente. Eu aprendo a não mais buscar a Deus por coisas momentâneas, mas eu busco a Deus por algo muito maior. Eu busco a Deus por uma causa muito maior. E eu estou orando pela minha família, não para Deus resolver apenas o pão meu de cada dia hoje, mas que amanhã Ele coloque o pão, que depois de amanhã Ele coloque o pão. Não estou orando para que meu casamento seja bem sucedido hoje, mas eu continuo orando por um objetivo maior, para que a minha vida, o meu casamento seja extremamente abençoado por Deus. Eu não oro apenas para que meu filho passe no vestibular, apenas que meu filho consiga vencer numa prova, apenas que meu filho seja curado de alguma enfermidade hoje, mas eu oro a longo prazo para que os meus filhos desfrutem cada dia da história deles, da graça e da presença de Deus, e eles possam ter vida. Eu não oro apenas para que Deus responda às necessidades circunstanciais da igreja, mas eu oro para que ao longo do ano, ao longo da história, a igreja possa colher os frutos da presença constante e intensa de Deus. E aí eu percebo, queridos, que apenas tentar olhar o hoje, mas não confiar no Deus que está movendo a história, eu acabo vivendo apenas o cansaço, o enfado, o esgotamento e a ansiedade. Mas quando eu sei que Deus está movendo todas as coisas, eu aprendo a orar por um objetivo maior. E eu sei que Deus está agindo. E eu sei que Deus está fazendo. Que Deus possa realmente tocar no nosso coração e nos dar esse entendimento que Ele é o Deus soberano, o Senhor sobre todas as coisas. É o Senhor que está movendo a história. E que a nossa vida seja conduzida por Ele. E que eu possa buscar exatamente em todo o tempo, colocar esses objetivos para que Deus faça a vontade dEle. Se o Senhor quiser, eu serei abençoado. Se o Senhor quiser, eu viverei a prosperidade. Se o Senhor quiser, a igreja passará por um crescimento. Se o Senhor quiser, os meus filhos serão abençoados. Se o Senhor quiser, eu tenho a certeza que Ele está no controle de tudo. Isso traz descanso ao meu coração. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ensine a confiar cada vez mais na graça e no cuidado desse Deus. Nós teremos um momento de louvor agora com o cântico Infalível Amor. E você pode compartilhar com a gente aqui o seu pedido de oração. E lembre-se, queridos, vamos orar sim por aquilo que é circunstancial, mas tira a sua mente do acidental e foca nesse agir contínuo de Deus, hoje, amanhã, depois de amanhã e até o dia que Cristo voltar, e assim viveremos eternamente na presença dEle. Tens meu coração, que eu sou teu para sempre. És a minha força, Deus de graça e poder. Tu tens tudo em tuas mãos e ainda tens tempo a mim. Compreendo a ti, te louvo, ó Deus da terra e céus, quão lindo és, teu infalível amor, infalível amor. O Senhor não mudas e és o mesmo, Santo Deus, teu infalível amor, infalível amor.
rocha, em quem eu me apoio, és minha canção, eu só canto a ti. Tu tens tudo em tuas mãos e ainda tens tempo a mim. Não compreendo a ti. Te louvo, ó Deus da terra e céu, quão lindo és teu infalível amor, infalível amor. O Senhor não mudas e és o mesmo, Santo Deus, teu infalível amor, infalível amor. Nunca falhou, nunca falhará, nunca falhou, nunca falhará. Infalível, infalível amor. O teu amor é infalível, é infalível. Tens tudo em tuas mãos e ainda tens tempo a mim. Não compreendo a ti.